Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa é a nossa quinta videoaula. Eu vou começar hoje a apostila 6, frente A. Não sei se vocês já estão com o material novo em mãos. Caso vocês estejam, gostaria que vocês abrissem na página 4. Caso não estejam com a apostila nova, eu vou deixar links nas atividades para casa, que vai aí na descrição do vídeo desta aula, tudo bem? Então vamos lá. O assunto que a gente começa a estudar agora na apostila 6 é um assunto totalmente diferente da apostila 5. Na apostila 5 a gente estava vendo reprodução humana, regulação hormonal. Agora a gente parte para um assunto bem mais abrangente. O título desse capítulo 1 da apostila 6 é a biodiversidade e o sistema de classificação dos seres vivos, ou seja, a gente vai estudar nesse primeiro capítulo como que os seres vivos eles são organizados em grupos, e esse é justamente o objetivo de facilitar o estudo dos seres vivos. Começando pelo termo biodiversidade, que é um termo muito comentado, muito falado, existe um conceito próprio para biodiversidade, tá? Biodiversidade significa conjunto de seres vivos que moram, que vivem numa determinada região. Então, quando a gente diz assim, uma região X é mais biodiversa que uma região Y, significa que para aquela área delimitada existe muito mais espécies nessa primeira região do que na segunda. O Brasil é um país muito rico em biodiversidade. Essa frase a gente ouve e lê em muitas notícias, sites, reportagens. E por que o Brasil é considerado um país muito biodiverso? Porque ele apresenta fatores, condições ambientais, isso em qualquer região do país, que propicia uma riqueza, uma quantidade muito grande de espécies. Então, por isso que é considerado um país muito biodiverso. Bom, agora, quando a gente pensa em biodiversidade, aí eu saio dessa escala, né, de pensar no país e pensar num planeta, a gente coloca aí um outro termo, que é biosfera. A biosfera significa a camada do planeta que apresenta condições propícias à vida. Então é como se a gente imaginasse o planeta Terra e a casquinha na superfície desse planeta, considerando desde a região mais profunda até a região mais alta, que possibilita a vida, tá bem? Bom, e aí agora a gente vai imaginar o seguinte, há séculos atrás, os cientistas se dedicam ao estudo dos seres vivos. Antigamente não existia as especialidades, então um botânico, aquele que estuda exclusivamente os animais e até mesmo um grupo específico. Então você tinha um médico que também era botânico, que também estudava uma espécie animal, que também estudava farmacologia. E aí esse cientista ele era chamado muitas vezes de naturalista. Conforme os séculos foram passando, as descobertas, né, ganhando força cada vez mais, os naturalistas sentiram a necessidade de criar um sistema de classificação, ou seja, organizar melhor os seres vivos em grupos separados e grupos que apresentassem seres com semelhanças. E aí o naturalista ele poderia se dedicar ao estudo específico de um grupo. Então, começaram a sentir falta de um sistema de classificação, tá? O primeiro sistema de classificação que ganhou peso, que ganhou reconhecimento, foi um sistema que surgiu em 1758 por um cientista sueco, na verdade ele era médico e botânico, chamado Carl von Linné, e a gente chama ele de Linneu, tá? Então, o Linneu foi o primeiro cientista a se dedicar para organizar os seres vivos em grupos. Lá, isso, né, no final de 1700, ele pensou da seguinte maneira: vamos criar categorias abrangentes que primeiro coloquem seres vivos encaixados em grupos abrangentes. Então, ele separou animais, plantas,
E aí ele foi definindo, claro, em conjunto com outros naturalistas, porém ele era o líder, grupos abrangentes. Esses grupos abrangentes foram chamados de reinos, tá? Então, os grandes reinos da natureza. Porém, ele começou a sentir a necessidade de criar subcategorias dentro de cada reino, porque o reino era um grupo que abrigava muitos seres, né? Então, com as ideias, com os cientistas também sugerindo, eles criaram 7 categorias de classificação. É claro que esse sistema veio sendo aperfeiçoado, né? E aí, desde 1800 e até hoje, a gente organiza os seres vivos em reinos e cada reino possui 7 categorias de classificação, tá? Então, o reino vai ser o grupo mais abrangente e a 7ª categoria, pensando numa ordem aí decrescente, espécie é a categoria mais restrita, é aquela que apresenta uma quantidade menor de seres vivos e é a menos abrangente, tá certo? Então, quando a gente fala que esses seres pertencem à mesma espécie, são seres que compartilham de características muito próximas e tem um conceito muito importante aí. Para que um ser vivo pertença à mesma espécie que outro ser vivo, ele tem que reproduzir, eles têm que reproduzir entre si e gerar descendentes férteis, ou seja, gerar descendentes capazes de dar seguimento à espécie, tá? Então, voltando, o que é o conceito de espécie? Primeiro, compartilhar características muito semelhantes de anatomia e fisiologia, ser capaz de reproduzir entre si, gerando descendente fértil, tá bem? Bom, espécies que apresentam entre si características muito semelhantes são chamadas de espécies que pertencem ao mesmo gênero. Então, gênero é uma outra categoria de classificação. Gêneros que compartilham características próximas entram na mesma família. Famílias que compartilham de características próximas, a mesma ordem e por aí vai. Ordens que compartilham de mesmas características. Classe que compartilham mesmas características, estão dentro do mesmo filo, e filos semelhantes com características parecidas estão dentro do mesmo reino, tá? Então são 7 categorias. Eu comecei a citar de espécie e fui até reino. Agora eu vou fazer a ordem contrária, vindo da mais abrangente para menos abrangente. Então temos reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Bom, toda espécie, depois dos aperfeiçoamentos, né, no sistema de classificação, ganhou uma regra, tá? Os seres vivos, eles têm e sempre tiveram nomes populares. E o nome popular, como o termo já diz, é o nome que aquela região coloca naquele ser vivo de acordo com questões, muitas vezes, culturais. Só que para a ciência, o nome popular não vale. Por quê? Porque ele muda conforme a região, principalmente para planta. Esse é um exemplo que no Brasil é muito característico. Às vezes, uma planta tem 20, 30 nomes populares. Então, para um botânico que estuda especificamente uma planta, ele não pode usar o nome popular. Então, aí entra uma coisa muito importante, que é o nome científico, tá? Toda espécie tem o seu nome científico. O nome científico, primeiramente, ele é universal, então qualquer país adota este mesmo nome e existe uma regra que a gente chama de nomenclatura científica ou nomenclatura binomial. Significa o quê? Todo nome científico é escrito em latim, são 2 nomes, o primeiro com letra maiúscula e o segundo com letra minúscula. Ele precisa ser sublinhado ou estar em itálico para ter destaque no texto, e o primeiro nome dos 2 nomes significa o gênero a que essa espécie pertence. Então essa regra ela é universal, tá bem? Isso facilitou muito o estudo dos seres vivos. Existe hoje uma área muito grande na biologia que se dedica ao estudo da classificação biológica dos seres vivos, que se chama taxonomia. Em outro momento, numa outra aula, eu vou falar muito sobre taxonomia, tá? Por enquanto é só para a gente ter já um conhecimento do nome.
Bom, aí quem tiver com o material agora, quero que vocês coloquem na página, deixa eu olhar aqui, 8, tá? Todo ser vivo vai ter então a sua classificação biológica, ou seja, vai ter o seu nome científico, que é o nome da sua espécie, vai ter o seu gênero, a sua família, a sua ordem e por aí vai. E aí é possível a gente fazer uma comparação entre seres vivos e observar até onde eles são classificados juntos, ou seja, digamos assim, qual é o grau de semelhança, de proximidade na evolução biológica deles no planeta. Eu vou colocar aqui duas imagens, que é a classificação, deixa eu ver aqui, do homem e do cão, tá? Então, a partir dessa imagem, a gente consegue observar que homem e cão pertencem a algumas categorias de classificação, que são semelhantes. E eles são classificados juntos até a categoria classe, ou seja, até a classe mamália. A partir da classe, ou seja, quando chega em ordem, eles já se distanciam. Vocês vão fazer muitos exercícios de comparação de classificação biológica, tá bem? Então, quando eu lanço a pergunta, homem e mamália são classificados até qual categoria? Até classe. A partir de qual categoria que eles já estão em grupos diferentes? A partir de ordem. Ordem já não pertencem mais à mesma categoria, tá bem? E aí é possível a gente fazer inúmeras comparações. A gente vai deixar isso para os exercícios. Bom, falando agora um pouco dos 5 reinos, né? Falei bem de espécie, agora eu vou falar mais dos 5 reinos. A classificação dos 5 reinos já passou por inúmeras revisões. Atualmente, a gente usa a classificação que coloca todos os seres vivos em 5 grupos, então são 5 reinos: Animalia, Plantae, Monera, Protoctista e Fungi. Só que para chegar a essa conclusão, alguns cientistas, e a ideia principal veio lá desde Linneu, indicou 3 fatores, que seriam 3 critérios de classificação para organizar os seres vivos nesse sentido. Primeiro critério de classificação, organização celular, ou seja, se esses seres vivos são procariontes ou eucariontes. Depois, número de células, se eles são unicelulares ou pluricelulares. E nutrição, se eles são autótrofos ou heterótrofos. Importante que vocês busquem o conceito de cada um desses 6 termos que eu citei aqui. Não dá tempo da gente rever isso nesta aula, mas essa atividade está inclusa lá no roteiro para vocês. E também importante que vocês construam uma tabela para classificação dos seres vivos de acordo com os critérios, tá? Também vai entrar na atividade para casa que está na descrição do vídeo. Bom, atualmente temos aí alguns cientistas que fizeram grandes contribuições e sugeriram tipos de classificação. Vocês vão ver lá na página 8, 9, 10 da apostila de vocês um sistema chamado Sistema de Whittaker, de 1969, que coloca os seres vivos em 5 reinos. Mas prestando atenção lá na tabelinha que a apostila apresenta, as algas elas foram divididas no reino Plantae e há algumas algas no reino Protoctista. Aí em seguida vem mais um sistema de classificação, que é o sistema de Lehmann-Margulis. Nesse sistema, o que ela fez? Ela pegou o sistema de Whittaker de 1969 e classificou as algas todas, tanto uni quanto pluricelulares, no reino Protoctista, tá bem? Então, atualmente, o sistema de classificação que a gente utiliza é esse sistema que coloca todas as algas no reino Protoctista. Bom, a apostila ainda traz um comentário na última página do capítulo 1 sobre a classificação em domínios. Existe ainda uma classificação mais moderna ainda, que coloca alguns grupos acima dos 5 reinos, chamados de domínios. E aí são 3 domínios, que é o domínio bactéria, arquea e eucária. Quero que vocês deem uma olhada nesse texto da última página do capítulo 1, tá bem? Bom,
Espero que vocês tenham compreendido as informações desta aula. Anotem as dúvidas sempre. Façam as atividades, organizem o tempo de estudo de vocês, se dediquem, isso é muito importante. Espero que estejam todos bem, estou com saudades, um beijo!